Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje eu pensei de nós falarmos sobre o quinto nakshatra da astrologia védica, Mrigashira. E Mrigashira significa a cabeça do antílope. A sua localização é entre 23 graus e 20 minutos da constelação de Touro, a 6 graus e 40 minutos da constelação de Gêmeos. Então, Mrigashira guarda em sua essência tanto a energia do boi quanto dos Gêmeos, e na verdade ela está equidistante entre os dois signos, tá certo? Porque os dois primeiros padas de Mrigashira ficam do lado de Touro e os dois outros padas do lado de Gêmeos. As suas estrelas fixas são Rigel, no pé de Órion, e a outra fica sendo Bellatrix, localizada no ombro esquerdo de Órion. E Órion é conhecido como o caçador, o que faz de Mrigashira ser Órion, na visão dos Vedas, tá certo? E Mrigashira não está nem em Touro, nem em Gêmeos. Tecnicamente ela está na constelação de Órion, que fica entre essas duas outras constelações, e Órion é conhecido na cultura popular brasileira como as Três Marias, e as Três Marias são três estrelinhas paralelas que a gente consegue localizar facilmente no céu noturno, e elas são o cinturão de Órion. O seu planeta regente é Marte, o que faz de Mrigashira um nakshatra muito passional e sedutor. A sua divindade que habita aqui é Soma, e Soma é conhecido como o deus Lua, que é o planeta mais importante da astrologia védica, e o deus Lua se é referido também como Chandra. E Soma é aquele que guarda o néctar da imortalidade. Soma é o elixir, é a fórmula da juventude eterna. Então, existe uma conotação de as pessoas de Mrigashira serem eternamente jovens, joviais. Os seus gunas inicia-se Rajas, depois se desenvolve Tamas e termina Tamas. A sua motivação é adquirir libertação, então é um nakshatra movido por moksha. E a relação entre Prajapati e Rohini ajuda a gente a entender por que Mrigashira busca libertação. O seu animal totêmico, ou Yoni, é a serpente fêmea, e é importante saber isso caso você esteja trabalhando com o sistema de kutas, que é uma das técnicas de sinastria amorosa utilizada em compatibilidades amorosas. É importante que o animal totêmico dos nakshatras lunares das duas pessoas envolvidas seja compatível para que haja compatibilidade sexual, tá certo? O seu símbolo é a cabeça de antílope. Então essas pessoas têm uma aparência de antílope, olhos de antílope, um rosto de antílope. A Shakti é o poder da satisfação. Então Mrigashira é o nakshatra da busca pela felicidade. A base celeste é a extensão, a base terrestre fica sendo a tecelagem, e o resultado é que Mrigashira consegue, assim como as pessoas deste nakshatra, conseguem fazer o mundo um lugar agradável. Eu gostaria de iniciar falando sobre
este asterismo a partir de uma das estrelas fixas mais importantes e mais brilhantes de Órion, que é Bellatrix. E Bellatrix é a cabeça da caçadora. Então, dá capacidade de caça, de mira, de pontaria, instinto competitivo, muitos luxos, abundância, sensualidade e a probabilidade de haver relações incestuosas e muitos relacionamentos ao longo da vida. Então, é um nakshatra em que o intercurso sexual é muito importante para ele. De acordo com a história que nós vimos em Rohini, Mrigashira é idêntico a Rohini no que diz respeito ao mito, porque nós vimos em Rohini que ela era a filha mais nova de Prajapati. E Rohini era extremamente sensual, tanto que o deus Lua ficava um pouco mais de tempo com Rohini do que com todas as outras 26 irmãs. Mas o pai das 27 irmãs era Prajapati, que é uma encarnação de Brahma, que é conhecido como o progenitor, o criador ou o arquiteto do universo. Então, ele cria as coisas e ele precisava criar a própria esposa. Só que, ironicamente, a sua criação era também a sua filha. Então, ele acabava que precisava tomar a própria filha como esposa. Então, ele precisava fornicar com ela. E Rohini não queria isso. E o que ela fez? Ela se transformou num antílope em Mrigashira e fugiu para a floresta. Só que Prajapati se transformou também num antílope por causa que antílopes são rápidos e ligeiros, e ele também fugiu para a floresta atrás dela, atrás do seu paradeiro. Só que da ira de Prajapati, quando as suas sobrancelhas franziam, nascia Rudra, que é a divindade que habita o nakshatra sucedente a Mrigashira, que é Ardra. E Rudra é um nome antigo para Shiva, que representa a destruição. Então, Rudra acertou o Prajapati com uma de suas flechas, como uma forma de punição contra o ato do interdito do incesto. Então, é em Ardra que ocorre a destruição da unidade do universo. Então, Mrigashira é conhecida como a estrela da busca, mas não é uma busca qualquer. É a busca pela felicidade, é a busca pelo que nos faz felizes, abundantes, plenos. Então, essas pessoas estão constantemente buscando as coisas. E elas têm mais um interesse em procurar do que encontrar aquilo, hilariamente falando, encontrar aquilo que elas estavam procurando. E, na verdade, quando elas encontram, elas perdem o interesse e partem para a próxima novidade. Então, essas pessoas podem ser agitadas, mas extremamente dóceis, sensuais, agradáveis e muito sedutoras e lindas. E elas têm uma característica marcante, que são os olhos de antílope, porque os olhos das pessoas de Mrigashira são grandes, tá certo? Mas extremamente aguados e muito meigos. Então, elas atraem muitos pretendentes, mas quando a pessoa chega perto para consumar o ato, eles ficam às vezes
reticentes, porque as pessoas de Mirigacheira provocam muita meiguice nas pessoas. Então, este nakshatra é conhecido como Mridu, que tem o poder da doçura e da maternidade. Então, eles têm filhos lindos, muitos filhos. Eles são muito férteis e, ao mesmo tempo, têm filhos ilegítimos. Porque eles têm esse problema com o fato de a sexualidade ser muito acentuada. E o próprio mito da divindade que habita Mirigacheira, Soma, já denota isso. E tem uma outra história muito interessante que narra o nascimento de Mercúrio, que é conhecido em sânscrito como Buda. Buda nasce em Mirigacheira porque ele era filho do deus Lua, com ninguém menos que Tara. E Tara era a esposa legítima de Júpiter, que é Brihaspati, que é guru. Só que Soma era tão sedutor que ele acabou convencendo Tara a deixar Júpiter e copular com ele. E dessa união nascia Buda, que é Mercúrio. Então, Buda era filho do deus Lua, só que ele, no desenrolar da história, não foi criado pelo deus Lua, mas sim Júpiter assumiu a paternidade dele, mesmo que não fosse filho dele. E isso causou muitos problemas, porque Mercúrio desenvolveu muita antipatia, muita mágoa do seu pai legítimo, que é a Lua. Então, de alguma forma, a Lua é amiga, no panteão astrológico, ela é amiga de Mercúrio, mas Mercúrio não é amigo da Lua. Então, quando eles fazem uma conjunção no horóscopo, as características da Lua são otimizadas, mas as características de Mercúrio são deploradas. Então, essas pessoas, elas podem ter muitos filhos, mas ainda assim filhos ilegítimos. E quando ocorre da criação, é onde os problemas começam a aparecer. Elas podem ter problemas de relacionamento. E elas podem ser muito sexualizadas desde cedo, e elas não raramente podem perder a virgindade com uma pessoa da família. Então, existe uma conotação incestuosa com Mirigacheira. Então, elas podem tricotar relacionamentos secretos, mais incestuosos, tá certo? Mas quando elas crescem, elas, de alguma forma, preservam essa jovialidade e podem muitas vezes trocar de relacionamentos, podem ter problemas de relacionamentos por causa de suspeita, por causa de desconfiança. E elas são muito desconfiadas, porque o antílope, ele é um animalzinho desconfiado, porque ele é muito vulnerável aos seus predadores. Então, ele está constantemente olhando na floresta, mesmo quando ele vai buscar legumes para comer ou vai beber água, ele está sempre olhando se não tem um predador à espreita. Então, essas pessoas são desconfiadas e elas atraem stalkers ou voyeurs. Elas também podem ser stalkers, stalkear as pessoas na internet, em redes sociais, mas eu vejo que é mais comum elas serem stalkeadas. Então, assim, elas podem ter muitos admiradores secretos e muitos voyeurs, inclusive, muitas pessoas que querem, que secretamente as possuem, mas não podem possuí-las, então elas ficam com raiva e tendem a falar coisas para a pessoa de Mirigacheira, e elas são inquietas.
como uma antílope. Então, elas são muito doces, mas se você tentar se aproximar delas e pegá-las, elas correm de você. Então, assim, se você der uma investida muito abrupta com a pessoa de Mirigaxira, ela pode fugir de você. Então, você deve tomar um pouco mais de cuidado com a maneira como você as aborda. Elas são muito meigas e têm o poder de fazer as pessoas felizes. Então, eles fazem excelentes pais e mães. Se normalmente o pai tem Mirigaxira proeminente no horóscopo e a mãe não tem Mirigaxira, essas crianças vão preferir o pai, a mãe. Ou se a mãe é quem tem Mirigaxira e o pai não, então os filhos vão preferir a mãe ao pai. Então, eles podem fazer pais e mães favoritos e eles são bons em assumir maternidade e paternidade. Então, eles podem adotar, eles podem ter filhos legítimos, mas ilegítimos, e também adotar muitas crianças ao longo da vida, ou mesmo animais. Eles são bons em cuidar de animais e eles gostam de ficar perto da floresta. Eles gostam de ficar perto das árvores. Então, frequentemente eles vão ser apreciadores de botânica, ou eles vão ter uma hortinha em casa, ou nem sempre. Às vezes eles podem ser colecionadores de perfumes, fragrâncias, mas fragrâncias que lembrem mais os cheiros de ervas. Então, assim, eles podem ter conhecimento sobre ervas, sobre medicinas alternativas, de como fazer medicinas para doenças raras. Podem ter muito conhecimento de nutrição e de alimentação saudável. Eles particularmente são muito saudáveis e a pele das pessoas de Mirigaxira é muito sedosa e eles têm uma sobrancelha também muito demarcada. Então, assim, mulheres de Mirigaxira, elas podem fazer muita sobrancelha, assim como homens podem usar também lentes de contato, mas nem sempre. Às vezes eles já estão satisfeitos com o olho dele. Os olhos dessas pessoas podem ser a parte mais bonita do corpo delas, mas elas podem ainda ter as características secundárias, as características sexuais secundárias mais exageradas, tá certo? Exatamente como em Rohini. Então, assim, homens de Mirigaxira, eles podem ter membros avantajados e mulheres de Mirigaxira, elas podem ter seios fartos e quadris avantajados, principalmente do lado de touro. Do lado de touro eu também vejo que elas são muito artísticas e apreciadoras da arte. E já do lado de Gêmeos, elas são mais apreciadoras do jornalismo e da comunicação. E, na verdade, o lado de Gêmeos são pessoas que elas têm uma preferência por grupos seletos. Elas querem estar com grupos de pessoas que falam como elas, que pensam como elas. Então, assim, se elas têm um currículo de 4 idiomas, e elas conhecem alguém que tem um currículo com 4 idiomas, que é poliglota, ela vai ter preferência por uma pessoa que tem um estilo de comunicação parecido com ela, em detrimento a pessoas que não têm um estilo de comunicação muito parecido com elas. Elas podem ser muito metódicas, porque os antílopes se comportam como uma Mirigaxira. Então, as pessoas de Mirigaxira se comportam como um antílope, e os antílopes, eles são extremamente metódicos, porque eles bebem água no mesmo córrego, eles procuram legumes nos mesmos lugares. Então, as pessoas de Mirigaxira, quando elas encontram o restaurante que está assim no nível do paladar delas, ou quando elas encontram uma loja de roupa
que tá, assim, para os padrões dela, ela não gosta de mudar. Então ela fica muito irritada quando uma pessoa muda, leva ela para outro lugar. Então, assim, até mesmo quando elas vão fazer exercício físico, se elas fazem exercício num parque próximo da casa delas, elas vão normalmente fazer sempre o mesmo percurso. Sempre. A não ser que aconteça alguma coisa que altere o fluxo da ordem. Então, que é exatamente como os antílopes fazem, eles só tendem a migrar de uma área para outra se aquela área em que eles viviam foi acometida por um raio ou por incêndios, então elas mudam para outra região. Pode acontecer de os antílopes também terem chifres. Os machos de algumas espécies, eles têm chifres, então pela velocidade eles podem constantemente se chocar com árvores, pedras. Então as pessoas de Birigachira, elas podem em algum momento da vida bater a cabeça e ter um corte na cabeça e ficar com uma cicatriz na cabeça, principalmente se a lua está aqui. Então, assim, a lua, na minha opinião, ela é o planeta que faz melhor aqui. Em segundo lugar é Mercúrio, porque a Lua ela não está tecnicamente exaltada em Mirigashira, mas ela se sente como se fosse exaltada. Então essas pessoas, elas estão numa constante busca pela felicidade e elas querem fazer as outras pessoas felizes. Então frequentemente elas vão dominar os 5 sentidos e ter o 6º sentido muito aflorado. Então esse nakshatra ele é muito bom para praticar homas, pujas, práticas espirituais. Então na primeira parte da vida, quando eles ainda estão imaturos, eles podem ser aquelas pessoas que buscam muito e elas acabam terminando a busca na espiritualidade, em questões de espíritos. Então, em questões de espírito, então elas podem se espiritualizar muito e mesmo quanto mais elas encontram informação, elas nunca ficam saciadas e elas estão constantemente querendo saber mais. Então se elas descobrem astrologia, elas vão querer saber mais. Se elas descobrem sobre Reiki, elas vão querer saber mais sobre Reiki, sempre mais, sempre ler mais, sempre pesquisar. Então são excelentes pesquisadores e eu adoro o fato de que essas pessoas, elas dominam também técnicas de spa. Elas podem trabalhar em spa ou terem conhecimento disso. Então elas sabem fazer massagem, elas gostam de cremes, elas gostam de aromas, cromoterapia, elas podem ser estilistas, podem ser boas em combinar cores, combinar ambientes. Elas têm muito senso de design, de estilo e elas podem ser bons cozinheiros, assim como as pessoas de Rohini, as pessoas de Mirigashira podem ser bons cozinheiros. Então eles dominam o paladar, podem ser bons com temperos e fazer o prato preferido para a pessoa amada. E eles são bons também em fazer uma imersão erótico, sensual, quando elas estão num relacionamento. Então elas querem explorar o corpo da pessoa para realmente descobrir como é que o corpo daquela pessoa funciona. Então elas descobrem e elas entendem do corpo do parceiro, como é o beijo, o ritmo do sexo. Então é um nakshatra muito sensual, é um nakshatra muito sexualizado e essas pessoas, elas tendem a fazer bem em qualquer lugar onde elas vão. Elas são aqueles que conseguem converter uma pessoa extremamente agressiva numa linguagem, que tem uma linguagem agressiva, numa pessoa mais meiga, mais gentil, muito parecido com o que o nakshatra Revati faz, que também é um nakshatra mridu. Elas podem fazer sucesso em qualquer profissão, mas elas são mais vitoriosas em profissões que requeira lidar com sentidos, que requeira marketing, que requeira
boa comunicação, boa oratória e elas devem, por outro lado, tomar cuidado para não pularem ou não acabarem aquilo que elas já começaram, porque na via negativa esse nakshatra pode ter uma tendência a não concluir aquilo que ele já começou e pular para outra coisa. Então eles às vezes podem, num nível mais, numa modulação mais tamásica, eles podem ficar perdidos no mundo material e virarem acumuladores. Pessoas que têm muitas tranqueiras em casa. Então, assim, de vez em quando é bom as pessoas de Mirigashira fazerem uma triagem nos objetos delas, assim, jogar fora livros que não precisa mais ou passar adiante, CDs, discos, roupas que não precisam mais, porque às vezes pode ter muita matéria em volta dessas pessoas, o lado de touro principalmente. Então, assim, sempre aberto para o novo, sempre repaginando, mas sempre tentando concluir aquilo que já iniciou. Em última instância, essas pessoas elas podem ter muitos relacionamentos ao longo da vida, principalmente se o regente da casa 7 ou Vênus estiverem aqui. Essas pessoas podem ter uma troca de relacionamentos muito alta ao longo da vida, e sempre que ela conquista o parceiro ou a parceira, ela parte para a próxima novidade. Então pode haver bastante insatisfação sexual, afetiva. Então é importante vocês explorarem um pouco essa ânsia de relacionamentos até que a poeira se assente e vocês se tornem um pouco mais confiáveis em relacionamento e possam prosperar com isso, tá certo? Muita capacidade de felicidade e de fazer as outras pessoas felizes. Eu tenho a minha lua neste nakshatra e eu tive uma busca por teorias ao longo da vida muito forte, desde a universidade até terminar nas minhas buscas espirituais e até entrar na astrologia védica. Então eu sou um praticante de astrologia, mas um eterno pesquisador de astrologia e do mundo místico. Então essas pessoas são excelentes pesquisadores, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre o nakshatra Mirigashira. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!